Simbora aqui no Sport Center para falar de Vasco da Gama e Resende. Teve goleada do Cruz Maltino, Maurício Barbieri Corrente. 5-0, sexta rodada. O Pedro Raul desencantou, fez 2 gols. Lucas Piton, Gabriel Peck e o Léo, ele mesmo, Léo Pelé, o jogador que veio de São Paulo, também fez no finzinho. Meu caro Léo Bertozzi, importância de uma goleada, sim, para dar aquela calma, já tinha algumas cornetas, e o Pedro Raul já fazia gol também, dar aquela sossegada. Vindo de mau resultado, centroavante cobrado por gols, né, e algumas confirmações, né, o Piton, um bom começo de temporada, chegou bem no time, já mais uma vez colaborando para o placar. Mas eu digo sempre que um trabalho novo, né, depois de mais uma reformulação, chegada de jogadores, fazer isso com vitória, com conforto é sempre melhor, né? E São Januário é sempre um grande aliado do Vasco, né? Eu costumo dizer que ano passado o Vasco às vezes fazia esforço para subir, para não subir, São Januário empurrava para cima, verdade, né? Então o Vasco sempre muito confortável jogando em casa e consegue esse grande resultado. É importante para ir construindo confiança e evitar grandes burburinhos depois de uma derrota. Pois é, ô Zupa, e aí tinha aquela coisa, né? Claro que ainda tem muito a se fazer, o Barbieri ainda está começando, mas se cobrava muito dos jogadores, dos reforços. Sim. Todo mundo falava assim, mas os jogadores, eles precisam começar a mostrar algo a mais em campo. E hoje foi exatamente isso, foi aquele jogo perfeito dos reforços que chegaram ao Vasco, aqueles jogadores que tinham uma lupa maior em cima deles. Né? Foi uma boa atuação. A gente está vendo aí o gol do Gabriel Peck, vou falar sobre os reforços, mas eu queria destacar esse menino. Para mim, ele é, até aqui, o melhor jogador do Vasco nesse começo de temporada. Um jogador que estava pressionado, porque é o momento em que o Vasco conserva pouco do time, né? O time titular tem pouco do time que quase não subiu da última temporada da B para A. Vai de maneira agressiva, ou tenta se colocar de maneira agressiva no mercado. Aí é o momento em que o Jefferson, goleiro do Resende, é expulso porque meteu a mão na bola, e o Pumita Rodrigues quase... essa falta foi depois, né? Antes o Pumita Rodrigues quase fez mais um gol pro Vasco. Mas com reforços chegando, o Peck, que é um menino, né? Que não conseguiu ainda se afirmar definitivamente, estava pressionado. E ele assume bem a posição no começo da temporada. O Vasco contratou o Orelhano, que é um jogador para essa função, para esse lado de campo, um alto investimento, muito bom jogador, mas que teve problemas físicos, ainda não se encaixou. E o Peck vem dando conta. Faz um começo de temporada muito bom. Hoje teve uma atuação muito boa também. Deu assistência para o primeiro gol do Pedro Raul, marcou o terceiro gol do Vasco, em lance que o Pedro Raul teve participação decisiva numa casquinha, depois de uma bola longa, e aí o Alex Teixeira acabou servindo o Peck. Então foi uma boa atuação do Vasco, muito boa atuação. Pedro Raul muito bem, Jair muito bem no meio campo, o Piton se projetando, o Figueiredo jogou aberto pela esquerda mais uma vez, é um jogador talentoso, um jogador de bom passe. O Vasco ainda não tem certeza sobre os seus pontas, o Peck vem ganhando a vaga, mas do outro lado o Figueiredo não está totalmente afirmado. Então o jogo de hoje foi muito importante, especialmente para esse belo homem que marcou os seus 2 gols primeiros com a belíssima camisa Cruz Maltino. Belo homem, belíssimo, é muita beleza, né? É isso aí, para muitos o Giroud da Colina, desencantando, 90 minutos em campo, 2 gols, 6 chutes, 5 no alvo, faltas sofridas. A gente tá falando de um cara que vem de uma temporada fantástica, mas que não é que foi assim a vida inteira. Então o Vasco contrata, muitos times queriam o jogador, mas não é aquela coisa, um seguro, após esse seguro, tá aqui, o cara vai resolver. E aí a importância de, nesse começo, fazer para ele, não é nem pra torcida. Nesse momento, esqueçamos a torcida. Quanto um cara desse vai precisar estar se alimentando com gols? Pro centroavante é sempre, né? É muito... O centroavante, assim, você pode... Às vezes você olha pro jogo e fala, mas ele faz uma parede, faz o papel tático. A casquinha. Faz a casquinha, mas queira ou não, assim, o centroavante constrói a fama em cima dos gols que ele marca aí. Mas assim, a gente fala que ele vem de um bom ano, mas lá, quando surgiu no Botafogo, já havia muito potencial, já achava que era um jogador que poderia se desenvolver, e acho que agora ele ganhando confiança, a tendência é continuar marcando os gols. Não tem muita dúvida disso, não. E dá aquela tranquilidade também em relação ao Campeonato Carioca, né? Porque agora o Vasco já sobe um pouquinho mais, dá aquela tranquilidade, e eu acho que isso conta para as próximas partidas, Upa. O Vasco precisava de uma vitória como essa, de uma atuação como essa, para baixar um pouco o nível de crítica do lado de fora, né? Não acho que isso impacte no lado de dentro, porque é uma administração completamente diferente, mas há uma ansiedade, e é compreensível que exista, né? Mas há uma ansiedade muito grande do torcedor do Vasco de que ele veja o novo Vasco em desenvolvimento, para ele poder sonhar
com o retorno do Vasco aos seus melhores momentos, né? E é claro que a vitória de hoje não é um passaporte para esse sonho, as coisas não mudaram a partir de hoje, mas era importante que uma atuação como essa aparecesse, que o Pedro Raul marcasse os seus 2 primeiros gols. Ainda acho que o Alex Teixeira, que hoje jogou mais uma vez no lugar do Nenê, embora já tenha participado mais, ainda não está no mesmo nível, ou no nível que se espera dele, embora hoje ele tenha tido uma atuação mais razoável, mas foi uma vitória bastante importante também em nível de campeonato, porque o Volta Redonda enfrenta o Fluminense, o Volta Redonda é o intruso no G4, né? Então a vitória para o Vasco se recolocar mais próximo dessa zona e torcer para o Fluminense hoje contra o Volta Redonda, para ele, Vasco, enxergar o caminho de entrar no G4 e quem sabe com o campeonato andando mais as suas fases agudas, ele consiga se encorpar para competir um pouco mais contra os melhores times do estado. Partiu São Januário, vamos com informações agora da nossa repórter Roberta Barroso. Ah, que beleza, um trava-língua. Beta Barroso vai facilitar. Beta, boa noite para você. As informações dessa goleada do Vasco. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center. Pois é, um Vasco que ganha confiança para a sequência da temporada, venceu o Resende por 5-0, uma vitória para trazer um pouquinho de calma, né? O Vasco que perdeu para o Volta Redonda na última rodada, o Pedro Raul, inclusive, naquela derrota, desperdiçou um pênalti até na zona mista. Ele foi perguntado sobre o pênalti, né, desperdiçado, e ele disse que ficou 2 dias sem dormir, mas hoje ele desencantou, fez o primeiro gol do Vasco, né? O primeiro dessa goleada por 5-0, o segundo ele marcou na segunda etapa, depois de uma boa jogada do Eric Marcos, ou seja, deu tudo certo hoje para esse Vasco do técnico Maurício Barbieri, que não teve Nenê, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, o zagueiro Robson também está no departamento médico, então ainda não é o Vasco completo em campo, mas deu tudo certo. O Orediano entrou no decorrer da partida, foi a estreia também do volante De Luca, que tinha se machucado ainda na pré-temporada, entrou nessa partida, ou seja, deu tudo certo. Além dos 2 gols do Pedro Raul, marcaram também Piton, Gabriel Peck e Léo, zagueiro Léo, que foi capitão também do time nessa partida. E então o Pedro Raul e o Piton, esses 2 personagens também desse jogo, chegam agora nesse Sport Center. Vale a gente só ressaltar, né, que o Vasco demonstrou intensidade desde o primeiro minuto de jogo até o final, jogadas pela direita ali com o Gabriel Peck, com o Puma Rodrigues, pela esquerda com o Piton e também o Figueiredo, ou seja, deu tudo certo para esse Vasco do técnico Maurício Barbieri. Até na coletiva, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também a coletiva do técnico Maurício Barbieri, eu perguntei para ele, o Vasco já está a cara do Maurício Barbieri? Ele disse que a cara está ficando um pouquinho mais bonita, né, em relação ao primeiro jogo, que ele falou que ainda tinha muita coisa para melhorar. É uma cara que está mais bonita, mas lembrou que é um Vasco em evolução, que não vai estar sempre ali naquela linha linear, que também, né, vai ter aquela variação, alguns momentos pode não ter tanta evolução, não se destacar tanto, mas é o caminho que ele quer ver para esse Vasco da Gama daqui para frente. Então, o Pedro Raul e o Piton chegam agora nesse Sport Center. Eu creio que a gente está trabalhando bastante para que seja esse o Vasco desse ano. Foi como eu falei para ele, o Maurício tá dando o caminho para a gente e a gente tá seguindo, que tanto é que hoje foi 5-0 para a gente. E agradecer essa torcida que nos apoiou nos 90 minutos e deu tudo certo hoje. Sem dúvidas vai ser um dia muito especial na minha vida, na minha carreira. Primeiro jogo aqui, com a torcida gritando meu nome, fazendo gol, ganhando, que é o mais importante. A vitória é muito importante, então vai ser inesquecível para mim. Foi bom demais, como eu falei ali, é uma noite hoje que eu vou lembrar para sempre. Estou muito feliz de ter feito os primeiros gols com a camisa do Vasco. Quero fazer muito mais, vou fazer muito mais e poder ter sentido um pouco do que é jogar no São Januário lotado foi especial e uma noite que eu vou lembrar para sempre. Uma vitória sólida, sem tomar gol, que é muito importante. A nossa equipe, a gente podia ter feito mais gols, a gente respeitou o Resende do primeiro ao último minuto. E é isso tem que ser o espírito. Aqui dentro de casa a gente tem que jogar dessa maneira todos os jogos. E passo a passo, jogo após jogo, a gente espera assim poder ir muito longe esse ano. É difícil falar, no futebol não tem herói nem vilão, né? Fiquei muito triste realmente segunda-feira. Fiquei quase 2 noites sem dormir, mas o futebol ele te proporciona isso, né? Num curto período de tempo você conseguir dar a volta. Como eu falei, foram 2 gols numa noite que vai ficar inesquecível para mim. E
E poder ter feito, eu acho que estava guardado para ser hoje na frente da torcida, é a única explicação que tem. Eu acho que a maior certeza é de que a gente está no caminho correto. Eu tenho batido muito nessa tecla de que é um processo, é algo que vai levar tempo. Eu acho que da mesma maneira que quando o resultado que a gente queria não aconteceu, não estava tudo errado, agora também a gente não quer levar tudo ao céu. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom, de altíssimo nível. Tanto é que, se a informação que eu peguei com o pessoal aqui estiver correta, desde 2014, nós estamos falando de quase 10 anos, o Vasco não tem um placar como esse. Então eu acho que isso demonstra o nível de atuação que nós tivemos e tivemos mais chances, mais possibilidades ainda de fazer um jogo ainda melhor. A gente está num período em que a gente tem tido pouco tempo de treinamento, então os ajustes que a gente fez do último jogo para esse foram ajustes mais de posicionamento só no campo, coisa rápida, de vídeo. Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela está mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela está longe ainda de estar pronta. Volto a dizer, eu acho que a gente teve uma atuação fantástica, não deixou o adversário jogar em nenhum momento, criou diversas oportunidades. É claro que a expulsão deles também condiciona muito o jogo. E sobre a cara a gente segue tentando melhorar dia a dia. Vamos ver, a ideia é que a gente possa cada jogo estar melhor. Isso é um ponto que eu também gostaria de destacar. A gente muitas vezes tende a imaginar como evolução uma linha que sobe linear, né? E não é assim, a vida não funciona assim, o esporte não funciona assim. Dentro dessa evolução a gente vai ter muitos altos e baixos, o importante é que a tendência sempre seja de crescimento e desenvolvimento. Então, estou feliz com a atuação de hoje, mas seguro de que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Bem-vindos ao canal de